Pronto, já vai começar a gravar aí. Pronto. Ok. Então, vamos lá, Denise? Vamos. Você começa ou eu começo? Tanto faz. Quer puxar hoje? Fica à vontade, você que sabe. Então, vamos lá, gente. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um Cine Luce, né? Hoje nós estamos completando aí nosso sétimo encontro, e a cada encontro um tema instigante, contemporâneo, que leva a gente a reflexões muito densas e profundas com relação ao cotidiano, né? À vida e as relações que essas questões que a gente traz para cá, elas se pautam com o lazer. Né? Hoje o nosso tema é mulheres, desigualdades e violências no lazer e na vida, até quando? E como um pouco de praxe, né, a Cris vai falar antes, mas aí eu já vou aproveitar para apresentar. Hoje quem vai estar apresentando um pouquinho para a gente esse tema vai ser a Cláudia Regina Bonalume. Ela é uma parceira nossa do programa de pós-graduação interdisciplinar dos estudos do lazer, né, e o tema dela de estudos do doutorado é exatamente esse tema das mulheres, né. A tese dela até então, se nada acontecer, até a defesa titulada como o lazer das mulheres na mesa de negociação. Então, acho que a Cláudia hoje vai ajudar a qualificar muito o nosso debate, como todos que estão aqui, né, que a nossa ideia sempre é essa conversa horizontal, que todos possam debater e colocar seus pontos de vista. Eu passo agora a palavra para a Cris, para ela também dar essas boas-vindas para todo mundo aqui já está cansado de saber, mas a gente só relembra que enquanto uma pessoa estiver falando, a gente mantém nossos microfones abertos, fechados, mantemos os nossos microfones fechados, e assim que a Cláudia terminar, né, durante a fala dela, nossas inscrições, elas vão sendo pelo chat, então, você quer falar, você já coloca seu nome lá no chat, e a gente vai rodando desse jeito, você fala, daqui a pouco vem outro fala, você pode falar novamente, né, então a ideia nossa é sempre estar provocando esse diálogo direto e aberto com todo mundo, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos e todas, e agora a palavra está com a Cris. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, hoje, mais uma vez, para discutir e trocar ideias sobre um tema da maior importância também, né? E a gente está aqui hoje justamente para dialogar sobre um tema que está sempre em pauta, mas que muitas vezes é discutido, essas desigualdades são colocadas, mas na prática, muitas vezes a gente observa poucos avanços, né, em termos nas desigualdades que passam pelas relações mesmo entre homens e mulheres. Essas desigualdades perpassam aí o lazer e a vida e são muitas vezes permeadas por vários tipos de violência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agradeço aí a apresentação da Denise, agradeço também a disponibilidade da Cláudia para fazer essa introdução inicial. Muito obrigada, Cláudia Bonalume. E só para registrar, né, a nossa solidariedade com todas as vítimas da Covid-19 e todos os familiares que perderam seus entes queridos no Brasil, né? Hoje a gente está vivendo aí o epicentro dessa epidemia e é uma questão realmente relevante e preocupante no nosso país. Então fica aí esse registro. Cláudia, muito obrigada mais uma vez e estamos aqui ansiosos para te ouvir, né, para que a gente possa conversar sobre esse tema. Fique à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Vamos ver que nós temos aqui uma diversidade, isso é importante, né, Yara? Porque se a gente fala que não basta não ser racista, é importante ser antirracista, a gente diz também que não basta não ser machista, é preciso ser antimachista também, né? E eu acho que esse contexto da discussão que foi proposta pelo Grupo Luce trata bem disso, né?
Vou começar só comentando alguns aspectos que me chamaram a atenção nos 2 materiais que foram selecionados pelas meninas, para que a gente depois vá trocando ideias, refletindo em torno deles. A Denise falou da questão da minha tese, é porque eu discuti a questão do lazer com lideranças de movimentos feministas nacionais no país. Então, selecionei 6 movimentos e fiz essa discussão com eles. E foi muito interessante perceber, na questão do lazer, o quanto ele é invisível para o movimento feminista de mulheres. Assim, estou falando da CUT, eu estou falando da UNE, estou falando da CONTAG, e quando eu ia conduzindo a minha conversa com as lideranças, quando chegava no ponto e lazer, elas ficavam, assim, muito surpresas, e esse foi uma coisa que me surpreendeu, o quanto o lazer ainda é invisível nessa questão da vida das mulheres. Por exemplo, a menina da UNE, ela achou estranho fazer essa pergunta, porque ela coloca assim que, para os estudantes, que eu estou vendo aqui bastante carinhas de estudantes, é muito natural essa questão da vivência do lazer nas jovens. Mas aí ela mesmo disse, mas agora que você está falando, eu estou pensando nas mulheres da minha família, e estou pensando o quanto isso não é natural, e a gente não discute porque a gente acha que está colocado, né? Então, a importância da gente, embora se fale muito dessa questão do machismo, das relações de gênero, do feminismo, dentro das nossas discussões, o quanto a questão do lazer ainda está ausente nesses momentos. E se a gente pensar no momento de pandemia, que nós falamos aí agora, então vocês imaginem uma mulher que está em casa, em teletrabalho, com filhos também tendo a educação à distância, o que essa mulher vai pensar enquanto lazer? Falando assim, na mulher em geral. Claro que a gente sempre precisa ter muito presente essa questão de situar de que mulher nós estamos falando, porque existem muitas mulheres, em muitos lugares, em muitas situações, então precisa ter muito presente isso, né? Uma coisa é eu olhar a minha realidade atual, mulher, branca, aposentada, estudante, fazendo doutorado. Outra coisa é eu pensar naquela mulher que faz faxina e que, nesse momento, as coisas que nós estamos vivendo na pandemia são muito diferentes. Então, quando a gente fala em mulheres, generalizando, sempre temos que considerar que a gente precisa olhar a história de cada uma, o lugar de cada uma, as vivências que cada uma tem. E mesmo dentro das mesmas classes, faixas etárias, a gente vai ter muitas diferenças. Raça, dentro da mesma raça, né, também, a gente tem muitas diferenças. Então, assim, sempre uma diversidade, uma multiplicidade, mas vamos falar, assim, não dá para generalizar, né, mas comentando um pouquinho sobre essa questão do primeiro vídeo lá, um sonho impossível, né, algumas coisas que ficaram bem explícitas, embora seja quase assim, a gente diria uma caricatura, né, da relação mulher, cuidado, trabalho doméstico e trabalho no mercado, é muito presente ainda, principalmente em determinados grupos, em determinadas classes, na questão da raça, entre as mulheres mais pobres, as mulheres negras, isso é muito presente ainda. Às vezes pela presença do marido, como é aqui na tirinha que a gente assistiu, às vezes pela ausência. Então, essa vida corrida de uma coisa emendando na outra, de fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é uma realidade muito presente nas nossas vidas. E aí, o pensar o lazer acaba sendo uma coisa assim, quando, como? E quando pensa, o que eu percebi na minha tese, que eu achei bem interessante também, é que quando a gente pensa no tempo livre, a gente não pensa no tempo livre para quê? Então, às vezes, o tempo livre é para descansar, para aquele corpo, e aí, de novo, o uso, né, do tempo livre como um tempo de reposição das forças do trabalho, das forças do cuidado, de tudo isso, e não como um tempo para si mesmo, para cuidar de si, pensar nos seus desejos, no seu prazer, na sua felicidade, no seu bem-estar. Isso é uma questão que fica muito difícil para a maior parte das mulheres. Claro que não estou dizendo que os homens também não vivam isso, alguns vivem, mas uma das coisas que a gente percebe é que a tirinha trata bem, ele sai do trabalho, ele passa no bar com os amigos, é uma coisa assim, natural, meio, as mulheres que eu entrevistei, elas dizem assim, a gente está numa reunião do sindicato, da CUT, e aí eles dizem, não, eu tenho que sair 9h30 porque hoje tem jogo.
A gente, se tiver que dizer uma coisa dessa, dificilmente a gente vai impor essa condição para viver o nosso lazer. Os homens não, eles tendem a fazer mais isso, embora a gente saiba que essa sociedade capitalista, que prioriza o trabalho e essas questões, ela interfere no lazer de todos, mas, no caso das mulheres, isso acaba sendo ainda mais presente. Então, assim, algumas coisas que apareceram ali, que me chamaram a atenção, assim, a mulher tem um trabalho fora, que uma vez, digamos assim, a mulher é dona de casa, mesmo ela sendo dona de casa, que eu não sei de onde vem esse termo, né, que é dono da casa são as pessoas que moram na casa, né, portanto, as responsabilidades lá deveriam ser de todos, mas, enfim, mesmo ela estando no mercado de trabalho, a responsabilidade sobre ela em relação ao cuidado é muito maior. E, inclusive, eu trabalhei muito no governo federal e um dos movimentos que eu discuti, ele chamou a minha atenção, que ele disse assim, no momento que se opta por pôr a Bolsa Família para a mulher, o que a gente está dizendo? Que a responsabilidade do cuidado é dela. Embora lá no governo a gente estivesse pensando, não, nós vamos pôr para a mulher, porque aí com certeza esse dinheiro vai ir para a família, vai ir para aquelas pessoas. Do outro lado, elas estavam nos alertando, mas espera aí, está colocando mais responsabilidade para cima da gente de novo, né? Então, esse olhar sobre o cuidado, o trabalho doméstico, a entrevistada rural disse assim, e não é ajudar a mulher, é compartilhar com ela as atribuições que são dos dois, que são do casal, ou seja ele qual for, porque tem isso, né, você ajuda a sua mulher, ou você me ajuda com isso, aí ela chamou a atenção assim, eu não estou pedindo ajuda, estou pedindo para compartilhar o que é responsabilidade de nós todos, né. Uma outra coisa que chama bastante atenção, a minha pelo menos, no filmezinho aí que a gente viu, foi a questão de como é educada a menina e como é educado o menino, né? Eles deram bastante ênfase em relação a isso, e nós mulheres, pela forma como nós fomos educados, pela nossa cultura, nós tendemos a reproduzir isso também com os nossos filhos, então é muito comum a gente ver isso, né? A menina sempre sendo mais cobrada, eu sempre digo que o primeiro brinquedo de uma menina é uma boneca para aprender a cuidar, né? E do menino é uma bola, é um carrinho, né? Para a questão da aventura. A gente entra numa loja de brinquedos e vai olhar a seção de meninas e vai olhar a seção de meninos, para a gente ver como isso já é marcado lá, que a entrevistada do segundo material, ela fala muito bem isso, né? Qual é o lugar? O nosso lugar é marcado desde lá na infância, desde lá no comecinho. Então, que a gente também atente para esses aspectos, chame atenção para desnaturalizá-los, né? O que eu anotei aqui ainda? A gente tem visto ali agora na questão da pandemia o que eu comentei, né? Então, se a mulher estiver em casa, ela tem a responsabilidade muito maior com os seus filhos, e se ela estiver fora, às vezes é cuidando dos filhos das outras, né? Que aconteceu com aquele caso do menino Miguel, que ela, no mínimo, não tinha com quem deixar aquela criança, e ainda a gente viu nas redes sociais gente condenando. Eu li comentários assim, não tem nada que levar filho para o trabalho, né? E deixa onde as crianças nesse momento? Então, a gente fica vivendo esses dilemas e acaba enfrentando esse tipo de situação. Outra coisa que a gente ouve muitas discussões nas aberturas agora em relação à pandemia, e ninguém fala nas crianças, né? Só fala que as escolas vão continuar fechadas, mas ninguém fala como é que ficam essas crianças, quem olha por essas crianças. E essa é uma discussão que os movimentos de mulheres fazem muito, da gente discutir o compartilhar o cuidado, tanto na família, quanto compartilhar o cuidado também com o Estado, com mais condições de creches, com mais condições de criação mais coletiva dessas crianças, porque afinal a reprodução da vida não pode ser responsabilidade só do núcleo familiar, e dentro do núcleo familiar quase que exclusivamente das mulheres. Então, é uma outra discussão que eu acho que o material fala bastante, né? Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Com relação ao trabalho, fica bem claro, né, a questão da precariedade das condições de trabalho, que as mulheres são muito mais... Eu até hoje fiquei pensando, enquanto eu estava refletindo sobre o que eu ia falar, que eu acho que a uberização do trabalho está trazendo também muitos homens para essa condição de trabalho informal, que antes era muito mais comum nas mulheres, né? Mas agora a gente tem visto o movimento todo que a gente viu aí ontem,
que muitos homens também, e aí, como a reação é rápida, né, quando diz respeito aos homens, a reação foi mais rápida do que nós, mulheres, que a gente tem visto aí uma parcela muito grande de mulheres no trabalho informal, doméstico e assim por diante ao longo dos tempos. Claro, nós temos agora uma legislação, mas a gente sabe que, mesmo com a legislação, o trabalho informal continua muito presente na vida das mulheres. E aí, nesses momentos de pandemia, são as primeiras a ficar mais fragilizadas ainda. Além do que, o tipo de trabalho que a gente vai desempenhar também já vem lá do início da nossa educação, né, que já é voltada para que a gente pense mais em carreiras mais femininas, né, não pense muito na matemática, na engenharia, isso não é para mulher, e assim por diante, a gente vivencia muito isso ainda. E aí, assim, o que parece que fica faltando nesse contexto todo é desenvolver o desejo, aquele desejo ativo, por uma vida em que a mulher tem um espaço para si mesma, em que ela tenha um espaço, uma entrevistada falou assim, eu quero ter tempo para não fazer nada e sem culpa, porque a gente carrega também essa questão da culpa, né, pelo que a gente deixa de fazer. A outra parte que está proposta ali na discussão diz respeito à questão da violência, e aí a gente vivencia isso cada vez mais presente, e agora na época de pandemia, eu acho que, não sei se vocês acompanham, mas tem alguns canais como aquele Geledes, não sei como é que diz, o Patrícia Galvão, que acompanham essas questões de violência, e aí, assim, teve até uma entrevista na semana passada, depois se vocês quiserem eu compartilho, se tiver interesse, da mãe do Boulos, que é Maria Ivete Boulos, ela é uma epidemiologista, e ela trabalha com as questões de violência sexual no Hospital de Clínicas de São Paulo, e aí ela diz que se a mulher sair, o vírus pega, e se ela ficar, o agressor mata. Então, assim, aumentou muito esse contato, né, mais tempo com o agressor dentro de casa, aí junta com a questão do consumo de bebida alcoólica, com essa sobrecarga de trabalho que acaba gerando atrito dentro de casa. Acho que todos vocês receberam no início, principalmente no primeiro mês do isolamento, aquelas piadinhas, né, dos homens dizendo que queriam voltar para o trabalho, que não aguentaram mais a mulher mandando eles fazer as coisas de casa. Isso vira piada, né, entre os homens. Entre as mulheres, nem tempo para pensar e discutir essas questões. Aí a gente tem essa violência doméstica, geralmente praticada desde contra as meninas, claro que aí também os meninos muitas vezes sofrem, como está colocado lá no material, mas as meninas mais. Depois a gente tem a violência lá fora, a gente sai na rua, aquela coisa que hoje a gente até discutia lá na reunião do Auricolé, né? Se tiver 3 mulheres, a pergunta do homem quando ele chegar vocês estão sozinhas? Porque elas não existem por si mesmas, né? Elas existem na relação com homens. Então, vocês estarem as 3 juntas, vocês estarem sozinhas? Como é que elas... E aí, assim, eu andar na rua, ir a um parque, aí, de novo, o lazer sofre muito com isso, sentar num bar sozinha, sem ser assediada, sem ser chamada, ou ir correr num parque, se for à noite, a cidade não é pensada para essa questão das mulheres, então a gente fica muito mais excluída do espaço público por conta dessa... Às vezes é porque essa violência existe, muitas vezes é porque ela também é construída em nós. Nos é ensinado que nós devemos ter medo disso, que nós devemos evitar isso, que nós não devemos ir. Então, tem todos esses aspectos. E elas chamam a atenção também para a violência dentro dos próprios movimentos, muitas vezes, né? E as mulheres que eu entrevistei também, as que não eram de movimentos exclusivamente feministas, que foi o caso da CUT, da UNE e da CONTAG, elas falam muito isso, da dificuldade das mulheres de ocuparem espaços dentro dos seus próprios movimentos, e dos casos de assédio que acontecem dentro do próprio movimento. E a menina falou ali também, no documentário, da questão do assédio na luta revolucionária armada, que deveria ser justamente pela liberdade, inclusive lá acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem um desafio enquanto educação, que todos nós acabamos nos envolvendo de alguma forma com a educação, na mudança desse cenário. E aí, lá nas pequenas coisas, na academia também isso é muito presente. Eu acho que a gente já avançou, mas em determinadas áreas, para uma mulher conseguir publicar, é muito difícil. Para uma mulher conseguir ser reconhecida enquanto profissional
no curso de engenharia, enquanto professora, não é uma coisa simples. As nossas produções ainda continuam muito androcêntricas, porque o que a gente tem de referência é muito construído a partir do mundo masculino. Então, nós vamos falar de espaço público, políticas públicas, ainda a partir de um esporte, ainda a partir de um olhar muito masculino. Então, eu acho que nós temos esse desafio de começar a chamar a atenção para esse outro aspecto. Como é que a gente constrói... uma outra frase que elas dizem muito assim, que as mulheres, quando conquistam alguma coisa, os homens crescem junto, porque elas nunca buscam alguma coisa para elas exclusivamente, elas buscam para a sociedade. Então, não é uma disputa entre quem vai ocupar mais espaços, quem vai ser melhor, é uma disputa por uma equidade, considerando, claro, as especificidades e as diferenças que a gente tem aí. Acho que eu já falei demais para um primeiro momento, vamos lá, vocês agora, gente. Não, fica à vontade, tá super tranquilo. Enquanto o pessoal está no aquecimento aí, eu vou dando continuidade, né, Cláudia? Obrigado demais aí, eu acho que essa fala sua dá uma inaugurada bacana, né, você já levanta muitos pontos para a gente discutir, e eu vou aproveitar e, como sempre, botar um pouquinho mais de lenha aí nessa fogueira, né, porque também a gente tem tido, com a questão da pandemia, eu acho que algumas questões, elas vão gritando, né, elas vão se tornando mais fortes, principalmente nessa questão desse universo, né, do que vem em termos do feminino, o que recai, né, o que recai sobre as mulheres, o que recai sobre os homens, e aí eu também tive vendo uma pesquisa, né, com relação a, deixa eu até localizar aqui, ó, é uma pesquisa que foi feita pela CNN no Brasil, eles apontam, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que a pandemia acentua a disparidade de gênero no mundo científico. E aí, essa pesquisa vem relatando exatamente a dificuldade que as mulheres hoje se encontram, e cada vez mais, para uma publicação. E aí eles trazem uns dados interessantes, né? Eles colocam que o último levantamento realizado pela Nature Index, que é uma plataforma de publicações científicas, mostra que a produção das economistas mulheres, né, então, olha só, a gente já está numa linha das economistas, que já é uma linha dita mais masculina, né, vamos dizer assim, e em relação ao período anterior à quarentena, teve uma redução de 12% em março. Março, a gente estava no início da pandemia. Quando chega a abril, isso cai para 20%, e a pesquisa não segue, porque ela foi feita aí, né, no final de abril, aliás, no meio de maio, mais ou menos, que foi publicado. Então, assim, o que a gente vai vendo é que esse universo das produções, que eles falam aqui, né, que o universo das produções na área de economia não difere do restante de outras áreas. E essas variações é uma tendência comum, porque o universo feminino, ele é muito impactado, principalmente por essas questões, né, que a Cláudia já levantou, né, de uma jornada que se sobrecarrega em casa, de uma questão desse cuidado com os filhos, de uma questão desse cuidado com a casa, que em alguma medida parece que é sobreposto para a mulher, né, é como se não tivesse essa necessidade, né, a Cláudia já só vou reforçar o que ela disse, na questão de que, como se a casa, ela não fosse uma necessidade de cuidar de todos que moram nela, né, então isso fica na incumbência da mulher, parece que se o homem faz isso, ele faz isso como um favor, ele está ajudando, né, ele isso não é entendido que não é uma questão de ajudar ou deixar de ajudar, é uma questão de participação, porque todo mundo ali reside, todo mundo ali deveria dividir, só que a gente não é criado muito assim, é claro, e aí eu já vou deixando muito claro que a gente sabe que isso não é unanimidade, né, não é 100%, né, existem muitos homens que cooperam, que estão junto, que entendem dessa forma, e a gente vem avançando socialmente nesse sentido, mas é sempre essa sobrecarga, e aí quando a gente vê que até no mundo, que a gente entende, né, que a gente pensa assim, dentro da academia, o que a gente está lidando? A gente está lidando com mulheres que são estudiosas, com mulheres que têm uma formação científica, com mulheres que, em alguma medida, estão num outro nível, vamos dizer, intelectual, e mesmo assim sofrem toda essa questão que está posta socialmente, né? Então, só foi mais um dado que eu estou trazendo aí para o nosso debate.
e aí a Cris está lá. Então, aí já vai na sequência, né? Aí é Cris, depois o Nogueira. Vai lá, Cris. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer a Cláudia pelas contribuições que ela fez aí para a gente dar esse pontapé inicial nesse nosso diálogo. Obrigada, viu, Cláudia? E o tema, ele é um tema muito desafiador. A gente está vendo que essas disparidades de gênero, elas estão cada vez mais acentuadas nesse período de pandemia, por razões que a Cláudia colocou, Denise também. Mas eu queria que a gente pensasse não só nesse momento de pandemia, que eu acho que é o ápice mesmo desse processo, mas para a gente também não pensar que o momento anterior era o normal, e que esse normal está adequado, está bom, porque não está. Né? A gente precisa mesmo fazer com que essas mudanças, elas se tornem realidade na vida cotidiana. Né? Então, pensando nos vídeos que a gente compartilhou para essa semana, né, a animação da ONU, por exemplo, se chama lá Um Sonho Impossível, ali a gente vê como que nessa roda viva, muitas vezes as próprias mulheres compulsivamente vão assumindo todas as responsabilidades que culturalmente, historicamente, vão sendo atribuídas a ela. Então, eu falo, enquanto mulher também, que nós também somos corresponsáveis por essa sociedade machista e paternalista que nós temos. Nós também, claro, ao invés simplesmente de lamentar, porque muitas vezes a única coisa que as mulheres encontram é a possibilidade de lamentar tudo isso, é encontrar formas efetivas para que isso se torne realidade. Porque a gente sabe que existe um trabalho doméstico não remunerado e que é invisibilizado. Existe também todo um trabalho doméstico e familiar que também é colocado a cargo das mulheres, né? Por exemplo, cuidado com as crianças e com as pessoas enfermas. Quando a gente vê que algum parente, uma pessoa idosa, um pai, uma mãe, ou às vezes os próprios filhos, quem abdica das suas diferentes atribuições, acaba muitas vezes, na maioria das vezes, vou colocar assim dessa forma, acabam sendo as mulheres daquela família. Elas se organizam, fazem uma rede com as suas amigas, para dar conta, muitas vezes, desses desafios que são colocados na vida da gente, na nossa vida social. E isso é muito sério, né? Da mesma maneira que foi colocado também naquele material, naquela entrevista, né, com uma colega latino-americana, fazendo ali uma série de observações, denúncias e colocando mesmo essas questões em evidência, eu também queria chamar a atenção para uma coisa, né? As brincadeiras infantis, elas vão nos formando e nos conformando para que meninas e meninos assumam determinados tipos de responsabilidade, como se isso fosse algo natural, até para usar um tipo de cor, né, porque hoje a gente já vê muitas vezes, né, gestores do nosso país enfatizando isso, que os absurdos já começam desde aí, né. Mas, além disso, eu queria chamar a atenção também para algumas práticas que acabam passando despercebidas, né, então, comentando sobre uma pesquisa que nós realizamos no grupo sobre representações das mulheres em filmes latino-americanos contemporâneos. A nossa pesquisa envolveu a análise de 10 filmes. Como que a gente viu ali, na análise de uma prática, né, que é esse ato de assistir um filme, que a gente, quando mergulha numa narrativa cinematográfica, a gente se envolve por inteiro e muitas vezes não reflete sobre o que está colocado ali, sobre os valores que estão sendo perpetuados. Então, nessa pesquisa, né, o que a gente observou? A maioria dos filmes foram brasileiros analisados. Isso pela questão de acesso a eles, porque a distribuição a gente sabe que é um grande gargalo e os filmes hollywoodianos
de uma forma geral, eles acabam preenchendo todas as nossas salas de cinema. E aí, nesse caso, considerando o cinema latino-americano, a maioria dos filmes que a gente conseguiu acessar foram filmes brasileiros que estavam em cartaz no cinema que foi analisado. Então, o que a gente percebe que na maioria dos filmes, né, as mulheres que aparecem cozinhando, lavando, limpando, cuidando ou da família ou dos seus parceiros e filhos, né? Os homens, por sua vez, acabavam tendo as suas saídas, as suas conversas, o acesso às suas práticas preferidas em termos de lazer, e tudo isso colocado ali no filme de uma forma naturalizada. Quando a gente sabe que não é assim, isso é parte de uma construção social, cultural, política e também ideológica. Então, a gente não pode esquecer disso. Somente 30% dos filmes que a gente analisou que acenam possibilidade de empoderamento para as mulheres, seja no contexto profissional, seja no ambiente doméstico, né? Então, a gente vê que é muito pouco. Quando a gente fala em possibilidade de empoderamento, não é simplesmente inverter a relação, porque alguns filmes apresentaram, sim, mulheres em situação de poder, mas aí, elas, dentro do que foi colocado, acabavam assumindo o lugar do homem e assumindo um papel muito massacrante, de muita tirania, que passa também a mensagem de que as mulheres com poder e não necessariamente empoderadas, elas são muito piores para estar nesse lugar. Então, tudo isso, né, vai entrando na vida da gente, de pessoas de diferentes segmentos sociais, diferentes faixas etárias, e vão aí mostrando para a gente, né, como é o desenrolar da vida, como se esse desenrolar tivesse que seguir esses princípios machistas e paternalistas que reproduzem essas relações tão desiguais e muitas vezes permeadas de violências, não apenas física, que também é muito comum, mas de violência simbólica o tempo inteiro. Então, nós, homens e mulheres, também precisamos repensar sobre tudo isso, e eu creio que investir numa mudança de cultura. Mas, da mesma maneira que eu comecei essa fala agora, eu retomo, nós também somos os principais responsáveis por isso. Nós temos que encontrar alternativas ao nosso alcance para que essas mudanças, essas transformações aconteçam no nosso mundo mais imediato, né, no nosso campo privado também. A gente precisa exercer tudo isso. Já aproveito e já passo a palavra para o Nogueira Júnior, que está aqui, e aí a gente dá sequência a esse nosso diálogo. Bem-vindo, Nogueira Júnior. Obrigado, boa noite a todos, a todas. Estão escutando bem? Vamos colocar. Então, eu vou me atentar mais à questão do filme, Sonho Impossível, porque o problema aqui com o meu aparato tecnológico não deu para assistir o documentário todo, e como uma forma de quebrar essa barreira machista, né? Que está vivendo, que vive, entendo, eu vou aqui compartilhar mais com minha esposa, não sei se vocês estão vendo, compartilhando aqui mais da minha esposa, que nós temos aqui uma dinâmica doméstica, né, casados, né, há 22 anos, nessa caminhada nós temos aí três meninos, 3 filhos, né, os 2, os 10, os 9, certo? E assim, eu sou filho de uma mãe separada, né? O pai separou da minha mãe por 5 anos, mas assim, ela é de uma tradição, né? Ainda naquela formação tradicional, mas ela conseguiu passar uma educação assim, de divisão de atividades, né? Entre homens e mulheres, já desde cedo para a gente. Né? Tanto que quando eu casei, né, o papel dentro de casa, aquelas atividades domésticas, eu aceitei, eu recebi de maneira muito, muito tranquila, mesmo antes de ter filhos, como agora, né, com os filhos. Então, nesse momento, minha esposa trabalha numa instituição, numa empresa, que ela foi transferida para Fortaleza. E aí eu tive que ficar com 3 meninos durante 12 meses. No processo com toda a pandemia, ela está
uma vinda de visita para cá, né, que ela tem, né, de folga, e aí ela está aqui, né? Então, tudo vai acontecer que no início de agosto ela vai retornar para Fortaleza, né? E aí eu vou ficar aqui com os meninos, assim, os meninos ainda vão ficar, eu vou continuar, porque graças a Deus eu passei aqui no mestrado aqui, então nós vamos estar nos encontrando um período de 15 dias aproximadamente. Mas, assim, essa atividade do lar, a questão dos meninos, eu faço uma boa, eu aceito uma boa, e sempre fiz. E converso com meus amigos, né? Essa questão, essa divisão. Eu percebo isso uma questão muito presa ainda. Não é o que faz isso, não é como é que dá conta desses meninos, como é que todo mundo quer. Aqui em casa eu não dirijo. Uma coisa engraçada, quem dirige aqui é a esposa, eu não dirijo, né? Então, quando ela viaja, tudo fica muito complicado, mas eu consigo me movimentar no sentido, a escola é perto da minha casa, a gente vai andando, e às vezes eu dou uma encostada na casa da minha sogra, tem uma assistência lá para dar a refeição do menino, mas a maioria das vezes é aqui em casa mesmo. E quando a gente olha o filme, O Sonho Impossível, né, a gente vê um cenário assim de várias mulheres, é a mulher mãe, é a esposa, é a profissional, é a doméstica, e toda essa mulher, todas essas categorias, ela é cobrada delas da sociedade, elas são exigidas a fazer um papel bem feito, né? De ser uma boa mãe, de ser uma boa mulher, de ser uma boa profissional. E quando ela transita no campo da profissão, a cobrança é mais ainda, até porque as vagas são poucas, né? O papel da mulher em determinadas atividades. E quando ela assume, né, no caso do filme, a diferença, né, em que da atividade que ela faz ao esposo, né, que está numa máquina, muito bem, ela está naquele trabalho braçal, pesado. Então, o pesado geralmente fica para ela, certo? E aí fica aquela questão do lazer, que ela não tem. Ela não tem um lazer, ela não tem um lazer doméstico, não tem um lazer fora de casa, e fica aquela ideia, né, do sonho, né? Quando aquela atividade, assim, naquela não consegue dar conta. Né? Ela não dá conta da casa. No filme mostra bem que no início, quando ela acorda, prepara o café, arruma as crianças para ir para a escola, os esposos time, para o trabalho, e percebe que o cenário da casa de manhã, no final do dia, é o mesmo. Né? Assim, é aquela bagunça. Então, ela não pensa direito, ela esquece o menino no transporte, quer dizer, uma carga de responsabilidade para ela, que ela não consegue fazer bem feito. Mas ela tem que fazer bem feito. Né? E aí tem o sonho, né? O descansar, que é a noite. É justamente a ideia do sentimental, né? É o cavalheirismo, né? E aí o que me chama a atenção na imagem do marido é que ele estava forte, né? Barbuda, a barba ainda ser feita, aquele papel realmente do machismo criado, que até hoje está aí, né? Permanece. Então, são questões, né, que realmente estão muito presas ainda, né? Eu, às vezes, aqui em casa, que eu estou vendo essas atividades domésticas, às vezes eu estou varrendo a porta, aí o amigo diz, rapaz, a mulher hoje vai te liberar, né? Porque está fazendo esse serviço, então percebe assim, quando há essa atividade feita pelo homem, é uma troca, né? É uma troca. Eu tenho o hábito aqui de caminhar e pedalar, né? Eu gosto de fazer isso. Né? E uma vez eu fiz uma jantinha aqui em casa, aí eu postei nas minhas redes sociais e disse assim, bom, na semana vai ter uma corrida, e eu ganhei o voto da mulher porque eu fiz aqui o jantar. E eu estou liberado? Quer dizer, uma brincadeira que coloca aí essa divisão de tarefas, né? Principalmente agora. Nesse momento, nós estamos aqui presos, vamos dizer assim, presos, e é uma atividade. Então, tem menino que tem que acordar cedo, preparar material de prova, de escola. Na live passada, eu tive que sair, por conta, ele está numa semana de prova, e eu precisava dar uma orientação de trabalho. E ela estava com a atividade dela remota em casa também. Então, se não existia essa divisão, esse compartilhamento da atividade, ele fica muito complicado, mas ainda é muito difícil ver isso. Eu venci com colegas que eles têm uma segurança muito grande em fazer isso. Às vezes até de levar o filho à escola, de buscar o filho à escola, de sentar com o filho para conversar a atividade, e isso ainda está muito preso. Então é necessário ter essa quebra, né, para que possa realmente ter essa dinâmica de vida mais harmoniosa, né, de uma maneira bem igual. Né, não tem. A minha esposa está pedindo aqui a fala, não sei se vocês permitem. Pode ser? Pode contribuir? Claro. Aqui o espaço é aberto a todos e a todas que quiserem contribuir com os nossos diálogos, não só os acadêmicos,
hoje, porque hoje eu estou com um plantão aqui também do trabalho. Mas eu queria só, assim, porque o Júnior está falando por ele, né, como ele se vê. E eu achei, agora ouvindo ele falando, só rapidinho mostrar para vocês como nós o vemos. Eu, principalmente, né? Então, assim, só retificando a data, são 25 anos de casados, nós namoramos 4 anos e 8 meses. E desde sempre ele se apresentou a essa pessoa. Então, quando eu ia à casa da minha sogra, que antes ainda não era era só uma pré-visualização de sogra, eu sentia isso, né? Ele levantar da mesa depois do almoço e lavar todo mundo a louça e ele enxugar. E é realmente o perigo, né? Porque quando a gente está na fase do conhecimento. E eu achei sempre isso muito presente na casa. E quando nós casamos, de fato, houve assim uma identificação maior. Então, nós vimos o Júnior hoje aqui, não só eu, mas como as crianças, como uma pessoa que rege todo o processo da casa. E ele que organiza todo o processo. A gente parte do princípio da obediência. Inclusive eu, que venho, né, por mais sociedades nogueiras. É uma verdade. A gente tem uma troca muito grande aqui. Eu era uma pessoa extremamente desorganizada, não tinha um compromisso com o horário muito certo. O Júnior, né, já tem esse compromisso, sempre me ensinou como organizar as coisas, sempre me ensinou como, e sempre falou de uma maneira muito cuidadosa de que não podia ser assim, que mulheres tinham que ser mais organizadas, e que a sociedade ia cobrar isso de mim um dia. E, de fato, ele realmente fez essa mudança na nossa convivência, e hoje eu consigo perceber a importância de nós termos uma relação onde essa cumplicidade, ela perpassa, inclusive, né, a questão da individualidade da pessoa, da identidade. Então, o Júnior não fala alto dentro de casa, o Júnior chama para conversar, o Júnior não reprime as minhas ações. Eu sou uma pessoa que tem um problema hormonal que é muito visível para quem me conhece, né? Eu tenho um problema hormonal que tem barba, eu crio barba na face, barba mesmo, literalmente barba. Eu tenho uma descompensação de testosterona, eu não tenho hormônio feminino. Então, não tem tratamento para esse processo. E tem dias que eu estou realmente barbuda, né? Porque estou nesse isolamento, porque não tenho necessidade de abrir minha câmera para atender alguma escola. E eu sinto essa harmonia dele quando eu vou passar alguma maquiagem, ele fala assim, já vai aparecer? Tá bonita. Eu falei, como tá bonita, Júlia, olha esse rosto. Tem que colocar alguma coisa. Então, assim, até nisso eu senti essa sensibilidade, né, dele, dessa aceitação. Quando a gente descobriu, é claro, o rosto não era tão prejudicado com os pelos, era mais as costas e os ombros. Hoje eu consigo ver que a essência dele partiu realmente da educação. A mãe era muito sensível, a mãe era uma pessoa tranquila, e isso passa para a família toda, mas o meu cunhado não tem, tá, essa sensibilidade nem essa percepção. Eu chego a dizer, inclusive, que o meu cunhado é machista, porque quando a gente chega lá, a esposa está sempre... Ele resistiu muito a Mary, que é a cunhada dele, a trabalhar, porque ele dizia que tinha que ficar em casa para não ter independência financeira, já que ele que trabalhava. E eles dois, quando conversam, que o Júnior diz que eu estou viajando, e o Júnior está com as crianças, ele, rapaz, tu vai ver essa mulher. Então, assim, hoje a gente consegue entender que o papel do homem, ele não é mais só aquele papel do provedor, né, daquele homem que chega, que faz. A minha família tem um respeito enorme, os meus pais têm uma admiração, assim, particular, independente dele ser o meu esposo, mas o meu irmão ontem fez aniversário, e numa das falas eu achei bem interessante dele dizer, eu tenho me espelhado em Nogueira, não pelo marido que ele é, mas pelo homem que ele é dentro de casa para os meus sobrinhos e para a minha irmã. E isso me deixa bem feliz. Então, eu quero dizer para vocês que eu chamo de Júnior, mas assim, o Nogueira é esse cara que a sociedade realmente estranha, porque ele lava as minhas
calcinhas, isso não diminui a responsabilidade dele comigo, nem a minha para com ele. E eu vejo o cuidado, ele só faz isso quando eu realmente, ele vê que a providência do meu tempo é menor do que o tempo dele, tá? Então, muito obrigada, e eu estou, assim, amando as discussões, porque nós vivemos realmente numa retaliação moral, numa retaliação de princípios que eu estranho quando eu vejo uma amiga dizer, eu falo assim, pede para ele, então, fazer o jantar, para a gente se reunir no hangout mais cedo. Ai, Paty, infelizmente aqui não rola assim. Eu tenho que fazer esse jantar. E aqui eu tenho essa cumplicidade. Um abraço, tá? Obrigada. Eita. Eu acho que é isso, né? Desculpa eu ter estendido a conversa, o papo. Não, muito demais. A gente só não sabe o nome dela, ou então eu que perdi. Patrícia. Pois é, bacana demais. Obrigada, Patrícia, por ter dado esse depoimento. E eu vou repetir o chat aqui antes de falar passar a palavra para o Dudu, né? Por mais Nogueira Júnior na sociedade, né? Precisamos disso. Vai lá, Dudu, é com você agora. Bom, boa noite para todo mundo. O que eu queria falar, eu poderia falar sobre minha recente tese, que eu trato também um pouquinho sobre a diferença, né, do tratamento aí do lazer entre mulheres e homens no trabalho, né, trabalhadoras e trabalhadores ali, mas aí depois desse relato aí do Nogueira Júnior, eu quero também dar um relato aqui da minha vida. Primeiro, que eu estou vendo aqui que nós somos 15 pessoas, então temos só 20% de homens participando no debate das mulheres. Então, assim, mais uma vez, as mulheres lutando, né, pelas mulheres e os homens fora do debate. Então, isso aí já me choca, mais ainda que eu sou uma pessoa muito antimachista. E filho de uma família onde tem 3 homens, né, somos 3 irmãos, 3 homens, um pai e uma mãe. Minha mãe e meu pai têm mais de 80 anos, e hoje, se você chega na casa da minha mãe e do meu pai, eles estão lá sentados, se o meu pai falar, estou com sede, pega uma água para mim, ela fala assim, você não é aleijado, então você vai lá e pega a sua água, eu não vou pegar água para você. Então, na minha casa, sempre foi assim, sempre foi. Então, a gente tem essa criação de independência e de que tratar as pessoas como pessoas, e não mulher, homem, né, preto, branco, amarelo e tal. Nesse meio tempo todo, assim, passaram-se várias pessoas na minha vida, quando morava com meus pais e tal, e amigos e amigas de todos os tipos, questões de minorias que se estabeleciam lá em casa porque tinham proteção da minha mãe, do meu pai, da gente. Então, assim, tinha vários amigos, né, que tinham problemas em casa, né, problemas de sexualidade, problemas de questões de racismo, às vezes, na rua em casa, iam lá para casa, ficavam lá, às vezes passavam temporadas lá, e minha mãe sempre acolhendo todo mundo. Então, que a minha mãe e meu pai sempre tratou as pessoas como pessoas, né, e não pelo sexo, ou pela cor, pela raça e tal, nunca teve isso dentro da minha casa. E com isso, imagina que são 3 homens e mais o meu pai, e minha mãe. Coitada da minha mãe se fosse diferente, né? Ela não viveria até os 80 anos, imagino eu, né? Porque trabalhava fora, tinha uma carreira, né? Uma carreira de advogada no Estado, trabalhando aí mais de 8 horas por dia, dependendo da situação e tudo. Imagina se ela ainda tivesse que chegar em casa, fazer o jantar, cuidar de casa e tal. Então, na hora que ela chegava, muitas vezes chegava, já estava tudo pronto, cama arrumada, cada um arruma a sua cama, então todos nós arrumamos cama, fazemos comida, todos sabem cozinhar. Hoje, na minha casa, né, do meu pai e da minha mãe, estão mais velhos, meu irmão foi morar com eles, quem cozinha tem empregada durante a semana, empregada doméstica, que ajuda eles lá, muito mais para a companhia deles, ela que faz a comida deles, mas no final de semana, quem cozinha é meu irmão. Meu irmão é que faz toda a comida para ele, para a mulher dele, para os meus pais e tudo. Na casa, eu não sou, né, eu não moro lá e tudo, na casa do meu outro irmão também. Ele é que cuida das crianças, então, vamos dizer assim, né, o antimachista, né, ele é o dono de casa. A minha cunhada, né, fazendo o estereótipo aí, né, que a mulher é que é a dona de casa. Não, meu irmão é que é o dono de casa. A mulher é que é, vamos dizer assim, né, que é
é o homem da casa, né, como diz, né, a nossa sociedade, né? Ela é a mulher da casa e ele é o dono de casa. Então, assim, por que isso? Porque a gente sempre acreditou na parceria, né, de pessoas, né, nessa união. E eu poderia ter um pai e uma mãe, né, de 80 anos, que serem super machistas, né, pela idade e tal, né, pela questão da sociedade, e sorte que a gente não teve isso e conseguiu, então, ter uma vivência de ser antimachista. Então, eu e meus irmãos, a gente se incomoda demais quando vê esse tipo de situação, né, da mulher com trabalho, com jornada dupla, aí os imbecis, os deputados falam que a mulher tem que ficar em casa. Eu trabalho numa instituição completamente machista, voltada, né, trabalho para instituição de igreja e tudo, completamente machista, que a mulher é a que tem que ficar dentro de casa, aquela coisa, cuidar dos filhos, não trabalhar, não poder ser uma pessoa normal, igual todo mundo, tem que ser uma pessoa normal, fazer aquilo que quer. Então, assim, aí a minha participação é essa. Existem homens ainda que têm chance. Então, assim, vamos pegar a gente que tem chance para bater nos colegas, nos amigos, para falar assim, isso não pode existir. E essa é uma luta que a gente faz bastante dentro da nossa família e também com as relações que a gente faz, eu e meus irmãos. Então, assim, é natural isso, porque como a gente vem, né, dessa criação, dessa coisa da família, que é uma família aberta, liberal e tudo, a gente não enxerga, né, não enxerga muito isso e fica revoltado quando vê certas coisas acontecendo. Então, violência, né, contra a mulher, contra essa dificuldade da mulher, né, ter que fazer a jornada dupla, igual a gente viu no filminho lá, e ainda você assistir propaganda na televisão, né, falando, fica de olho, porque a quarentena está matando mulher, assim, isso nem passava pela minha cabeça, porque é tão natural a relação, falar assim, pô, se não acontece comigo, vai acontecer com a minha vizinha, e não, está acontecendo, né? Então, assim, é difícil, né, também viver numa sociedade machista, não sendo, né, às vezes, machista, e se até, nem sou machista, sou anti-machista, e eu e meus irmãos, né, que a gente foi sempre assim, e ter essa possibilidade de expor isso e de ser tratado assim. Então, assim, é difícil para a gente, às vezes, certas coisas que acontecem, a gente até acreditar. Então, o mais legal de tudo é quando vão na casa desse meu irmão, que até que é meu vizinho de São Paulo. A gente chega na casa dele, os amigos chegam na casa dele, e ele que toma conta de tudo, ele que vai, no final de semana, por exemplo, vai para casa, a gente vai para casa da sogra, né, e do sogro, ele que toma conta da família, né, ele que faz o almoço, ele que faz cozinha, bota as crianças para comer, e aí coloca lá, dá comida para as crianças e tudo. Aí a minha cunhada ajuda na parceria e tal, mas você vê que não existe, é natural, não existe assim, você tem que fazer isso assim. A divisão é tranquila porque são pessoas lá dentro. Então, assim, é muito bom quando isso acontece, é muito salutar, é muito saudável a gente poder saber que o outro é simplesmente outro. Então, se é outro, se é marrom, se é azul, né, Por isso que eu fiquei brincando outro dia que estava discutindo racismo, aí eu estava até com o Helder por fora, assim, Helder, isso não entra na minha cabeça, que para mim todo mundo... Aí eu falei assim, vou chamar agora todo mundo é verde. Então, assim, todo mundo é verde, pronto, é verde. Para mim sempre foi verde. Não existe para mim branco, não existe para mim preto, porque eu amo tanto as pessoas, do jeito que as pessoas são, que isso para mim é inconcebível. Mas aí eu vejo que é tudo fruto de uma família bem estruturada, né, de uma criação bem estruturada, de liberdades que meu pai e minha mãe trouxeram e que eu sou muito grato a isso, porque isso poderia ter sido diferente, como qualquer família de um pai de 80 anos, de uma mãe de 80 anos, hoje, que é machista, é racista, e assim por diante. Então, assim, minha avó também era assim, né, mãe da minha mãe, e conviveu com a gente também, morava também junto e tudo, também era bem assim. Então, eu sou muito feliz. E hoje tem uma tia de 99 anos também, e ela é mais antimachista também, e ela e a gente debate muito com isso e tudo, e ela também não foi explorada como mulher.
Então, ela é bem, né, numa vanguarda, uma pessoa de 97 anos na vanguarda da idade dela, era até criticada, né, porque ela não fazia o que as outras faziam. Tanto que ela hoje, ela é viúva e tudo, ela trabalha até hoje, então ela faz questão de trabalhar justamente fora de casa, porque ela nunca gostou de trabalhar em casa, ela gosta sempre de ficar na rua. Então, ela trabalha fora de casa. Então, a gente convivendo com isso, sempre vendo isso, né, a família e tudo, isso ajudou muito a nossa formação. Sou feliz, eu e meus irmãos, de ter os irmãos também que respeitam as pessoas como pessoas, e não como, né, ser bonito, ser feio, do jeito que elas querem ser. Então, é isso. Esse testemunho que eu queria dar aí. Gostei muito dos dois filmes, dos debates, e vou continuar lutando para o antimachismo. Então... Muito bom, Dudu. Muito bom te ouvir também e saber um pouco aí dessa história. Faz uma diferença enorme quando as pessoas são conscientes da sua responsabilidade, né, social no meio em que a gente vive. É isso que faz a diferença realmente, porque muitas vezes acaba que, por essas condições opressoras que a própria sociedade coloca sobre as mulheres, elas pedem ajuda, muitas vezes, né, dos homens, assim, como se eles estivessem fazendo um favor para elas, no cuidado com os filhos, que são de ambos, e em relação a todas as tarefas que são de todos os que dividem aquele espaço, como o Denise colocou aí. Cláudia quer aportar mais algumas coisas aí para a gente. Vamos lá, só para complementar aqui, antes da Cláudia, eu sou professor de estratégia empresarial também, né? E aí a gente estava discutindo, aí estava numa reunião, que eu lembrei aqui agora, rapidamente, eu estava numa última reunião, né, para determinar os professores da disciplina, que são vários professores juntos, e aí eu perguntei, tinha a coordenadora, eu estou assim com ela, mas só tem homem que fala de estratégia, não tem mulher? Aí ela falou assim, nem percebi, eu falei assim, tem que perceber isso. Então, assim, vamos chamar uma professora para dar aula de estratégia, né, também no grupo de estratégia. Por que tem que ser só professor? E aí ela chamou e tal, aí a gente foi falando e tal, e de sorte que veio uma mulher também que é bem ligada nessa parte, né, do antimachismo e tal. Aí a gente estava conversando, ela estava assim, gostei de você é ótimo ser seu colega de trabalho. Eu falei assim, isso aí, vamos fazer junto o que a gente tem que fazer. Vamos lá, Cláudia? Vamos. Vou abrir o microfone. Estou avisando o marido que está fazendo janta aqui, que não pode fazer muito barulho agora. Então, eu acho que, assim, o nosso anseio é justamente para que isso não sejam exceções, porque a gente não precise ficar tão surpresas, né, ouvindo esses relatos, que isso, de fato, se torne uma prática na sociedade. Aí eu estava lembrando algumas coisas enquanto vocês falavam, algumas piadinhas, por exemplo, assim, você ouviu a piadinha, vai, a mulher liberou, fiz isso. E aí, assim, isso também é uma coisa muito machista. Se a gente for observar, por exemplo, as piadas de sogra, a gente ouve piada de sogro do jeito que a gente ouve piada de sogra? Não ouve, né? A questão da patroa, aqui no Sul fala patroa, né? Quando o cara quer dizer que a mulher não está deixando fazer determinadas... a patroa não liberou. Parece que ali em Minas eles falam doninha, né? Umas coisas assim também. Então, assim, se a gente for pensar, remetendo ao mundo político, por exemplo, quando nós tínhamos uma presidenta mulher, como eram as piadas? Elas eram todas relacionadas à sexualidade, relacionadas à questão de louca, de histérica, as imagens, as fotos das revistas, tudo isso. Diferente de quando é um homem, né? Foi muito interessante, porque na sequência veio o Temer, e aí as piadas, elas eram, assim, completamente diferentes. E a gente mesmo, muitas vezes, reproduz isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, agora, quando a gente vai fazer a crítica ao Bolsonaro ou alguém, a gente acaba reproduzindo essa crítica, assim, é um homem de saia, não sei o quê, para a gente também ficar atento a esse tipo de situação que reproduz e reforça esse estereótipo que agora está voltando com muita força. A gente percebe até nessa entrevista que eu encaminhei ali para vocês, ela fala de que nós estamos questionando a lei de 1940, que autorizava o aborto em casos de estupro. Até isso está sendo questionado agora. Então, é um momento de retrocesso, né, em que a gente precisa ficar muito atento a esses pequenos detalhes, justamente para não reproduzi-los.
eu queria falar aqui também sobre algumas coisas que apareceram, voltando um pouquinho à questão do lazer, que apareceram na minha pesquisa, e alguém comentou aí a questão do lazer, eu acho que foi o Nogueira. As mulheres, elas colocaram muito isso, assim, que o lazer da mulher sempre, a partir do momento que ela casa e tem filhos, o lazer dela sempre é associado à família. Dificilmente o lazer dela é para ela, sem a família. Ou, no mínimo, assim, que ela pudesse escolher. Até pode ser com a família, mas que ela pudesse ter essa escolha de também ter um lazer para ela. Mas como isso acaba vinculando a eles, até colocam que, muitas vezes, ela ainda tem que organizar o lazer do marido com os filhos, porque... leva o menino para... leva as crianças para o parquinho, faz isso, porque acaba que fica tudo centralizado muito nela, essa responsabilidade. Uma outra fala que eu tive também foi assim, é que nós somos criadas para servir e não para ser felizes, para sermos felizes. Muito mais com esse viés foi uma fala de uma das entrevistadas, só para a gente depois conversar sobre isso. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é que também o Nogueira falou, e a Patrícia reforçou, é a questão da preocupação, que sempre que a gente envolve a família, sempre tem uma preocupação. Então, tem a preocupação com o mercado, precisa fazer as compras, tem a preocupação com a saúde da criança, tem a preocupação, e ela diz assim, que a mulher está sempre muito preocupada para conseguir relaxar, ficar à vontade. Então, às vezes, está no encontro com os amigos, mas está lá no celular, monitorando o que a criança está fazendo, o que está deixando de fazer, se está sendo cuidada, se não está sendo cuidada. Aí, então, a gente carrega muito isso com a gente, por conta de toda essa história de vida que nós falamos aqui. E também isso que o Dudu falou agora há pouco, da autonomia, como a autonomia faz diferença na vida das mulheres. Nessa sua tia, que você falou, eu acho que foi tia, ela teve autonomia. No momento que as mulheres têm autonomia, elas tendem a fazer mais escolhas para si mesmas. Embora, às vezes, para ter essa autonomia, elas precisem mostrar que elas podem ir para o mercado de trabalho com toda essa vivacidade e dar conta da casa também. Então, elas acabam, às vezes, aumentando a sobrecarga. Mas, assim, principalmente com essa relação de violência, a autonomia faz uma diferença muito grande. Porque, assim, como é que eu vou denunciar a pessoa, se é ela que paga as contas da casa, se a casa é dele, se é ele que vai pagar as coisas das crianças, e se ela não tem autonomia nenhuma, como que ela vai fazer isso? Aí, assim, porque a gente também não responsabiliza essa mulher, assim, mas por que ela não larga ele se ele bate nela? Aí a gente, ao invés de estar dando suporte, ao invés de estar dando apoio, a gente acaba colocando mais uma responsabilidade para cima de quem já está com muitas, né? E só mais uma coisa, a gente fez a pesquisa Lazer no Brasil, aí com a UFMG e o Ministério do Esporte, lá a partir de 2010, essa parceria, e assim, ficou muito evidente, quando a gente analisa os dados da pesquisa, essa diferença entre o lazer das mulheres e o lazer dos homens, e essa diferença vai desde o tempo que um e o outro dedicam ao lazer, ao conteúdo. Então, assim, o lazer das mulheres, a Silvana Guellner fala muito isso também na questão do esporte, né, é muito mais voltado para a questão da casa, da televisão, uma coisa muito mais doméstica, enquanto o homem, um lazer mais da rua, um lazer mais liberado, vamos dizer assim. Quanto ao desejo, o que elas fazem, na pesquisa, assim, a maioria, quando tem tempo livre, ela não faz nada, ela não sabe responder o que ela faz, o que é mais preocupante, o que mostra justamente essa dificuldade que a gente tem de construir um desejo por um lazer. E aí, quando pergunto o que elas gostariam, assim, turismo, né? Todo mundo quer fazer turismo. Aliás, eu acho que o turismo agora é um nicho, né? Nós estamos todos sem poder fazer turismo. Como é que é viver sem poder fazer turismo, né? Porque é o grande sonho de consumo de todo mundo, e a pandemia está nos privando disso e nos forçando, assim, de certa forma, a pensar em outras formas de lazer, quem preocupa com isso ou pensa sobre isso. Mas, assim, o grande desejo era fazer turismo. Não tinha, e aí isso também revela um pouco dessa pouca educação para o lazer, como fala o Marcelino, né? Assim, a gente tem pouco conhecimento de possibilidades, de vivências, pouco acesso. Então, quantas mulheres vão ao cinema, quantas mulheres vão ao teatro, quantas mulheres conseguem vivenciar lazer no próprio espaço urbano da sua cidade, seja na contemplação de um parque, alguma coisa assim. Quantas têm essa possibilidade de pensar nisso? Só para a gente provocar mais umas discussões aí, vamos lá.
Então, bora lá. Obrigada, Cláudia. Sempre muito bom te ouvir. E agora, na sequência, nós estamos com a Yara. Bora lá, Yara. Opa! Estão me ouvindo? Sim. Bem. Beleza, beleza. Então, nossa, muitas provocações. Boa noite a todas e todos. Muitas provocações para pensar nesse tema. Mas, ouvindo um pouco, né, a descrição do primeiro vídeo, que trata sobre a violência na América Latina, e aí agora puxando um pouco mais a discussão para o quesito do feminicídio, que é, na verdade, as vias de fato, né, de todo esse problema relacionado a essas diferenciações de gênero, eu fiquei aqui muito pensando que quando ela fala, ela descreve, né, em números, né, cerca de 24 dos 33 países da América Latina já possuem legislações, né, sobre a violência contra a mulher, e que claramente fica muito óbvio para a gente que só falta, de fato, a implementação dessa legislação, o fazer acontecer dessas legislações. E aí, se a gente faz um segundo recorte, percebendo que, na verdade, nesses lugares de poder, a mulher chega de uma forma ainda muito tímida, né, com muita dificuldade, e basicamente ainda é o homem, né, que estão nesses lugares, a implementação dessas legislações, elas ainda vão engatinhar muito para que, de fato, faça, né, acontecer e, de fato, e se promova a justiça para esses corpos dessas mulheres. Enfim, é só um dado para a gente pensar um pouco mais. E aí, olhando para o segundo vídeo, eu fico fazendo uma analogia com um pouco do que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, que é uma correlação com os mitos. E aí é impossível não pensar na construção do machismo como uma construção social também, como uma arquitetura muito bem organizada, né? Que funcionou e funciona bem a partir dos preceitos religiosos, inclusive, né? Onde essa distinção dos mitos de Maria e Eva controlou durante muitos anos e controla até hoje, né? A forma como nós, mulheres, educamos nossos filhos, homens, e a forma como, na verdade, homens concebem o lugar de nós, mulheres. E aí eu fico pensando o quanto a gente repete determinados cenários, muito acreditando que é uma naturalização desse lugar do feminino. E um desses é, de fato, sempre ficar na espera, na retaguarda de ser escolhida para. Escolhida por quem? Pelo homem, e ser escolhida para o casamento, né? E aí já começa, na verdade, o primeiro ciclo da violência. O segundo ciclo da violência, nesse dado encontro, é quase uma obrigação de gerar, de ser mãe, de ter filhos, né? Que é, na verdade, o que Simone de Beauvoir chama, até fiz uma anotação aqui, desse eterno feminino e dessa concepção de natureza, é como se fosse natural, né? E as mulheres, basicamente, que não conseguem, na verdade, cumprir este ritual, se sentem culpadas, né? E esse sentimento de culpa que a Cláudia trouxe muito bem na fala dela inicial, é uma das coisas que, inclusive, chancela, muitas vezes, a própria agressividade do homem para com ela. E quando essas mulheres, quando Cláudia diz que elas não denunciam e elas não podem ser culpabilizadas, inclusive, pela não denúncia, é muito porque está marcado esse lugar do masculino na vida da mulher como aquela pessoa que ela ama, e também aquela pessoa que ela respeita. Porque, em termos de autoridade, nessa construção social do masculino e do feminino, está posto que esse masculino é o que domina, que controla, que é o provedor. Então, esta mulher hoje, em sua fragilidade, com toda a dificuldade de denúncia, ela tem esses dois signos muito fortes, assim, ao meu ver. É o homem que ainda ama e é o homem que ela, de fato, em primeiro lugar, respeita. E essa dificuldade para ser desconstruída, eu só vejo um caminho, que é discutindo também as masculinidades. Se a gente não discutir as masculinidades, a gente não vai dar conta de, na verdade, construir sujeitos antimachistas. É quase o processo mesmo, né, do racismo e do antirracismo. Então, é preciso, de fato, educar mesmo, nos educarmos para ir construindo esse outro lugar que, desde os mitos, nessa construção social, vem demarcadamente colocando papéis e funções sociais para cada corpo desse. Um outro dado que eu acho que é fundamental é o quanto esse sentimento de posse do homem para com a mulher, ele tem aumentado, né? Porque por mais que a gente tenha políticas da não violência contra a mulher, esse sentimento de que esse corpo pertence a ele,
ele ainda é muito latente, né? Muito latente. Muitas mulheres, o feminicídio ainda está em alta. Por mais que se fale muito disso, por mais que se tenha um DISC 180, por mais que se tenha políticas voltadas para isso, uma lei Maria da Penha, ainda assim, há uma repetição desse ciclo da violência e uma banalização desse trato. Porque no viés das brincadeiras, essas rotulações ainda são muito comuns. Porque a gente ainda escorrega na própria educação das nossas crianças com a escolha das cores padronizadas, o rosa e o azul, com a escolha dos brinquedos. Então, no quesito currículo, educação de crianças e jovens, eu acho que é fundamental fazer uma discussão das masculinidades, inclusive dizendo para os meninos, né, assim, principalmente, você não será menos homem se você lavar a louça, você não será menos homem se você chorar, se você brincar de boneca. E são falas que, normalmente, inclusive, a gente está um pouco impedido de discutir, né, nas nossas escolas. A pauta de gênero, né, é uma pauta delicada que estamos impedidos de discutir em escolas, porque colocam isso no bojo do seio LGBTQI+, e esquecem que a discussão de gênero perpassa pela discussão de ser mulher, tornar-se mulher, a discussão de tornar-se homem. Então, esse impedimento dessa discussão de gênero, ele acaba sendo mais uma arma e uma estratégia para nos colocar no lugar de sempre, de subalternidade, de invisibilidade, de silenciamento. Então, era um pouco dessa provocação que eu queria dizer, e um pouco dessa discussão que eu faço, que é da escravidão da reprodução. Quantas de nós, mulheres, ainda acreditamos que somos responsáveis, obrigadas a, de fato, reproduzir, né? E isso acaba sendo um troféu para o masculino, né? Para o marido. Enfim, são provocações. Vamos falar mais sobre isso. Bora lá, então, na sequência. É o Rogério, né? É o Rogério? Isso. É Rogério, sim. Depois você, Denise. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, Rogério. Estamos sim. Hoje eu estou aqui com a minha namorada, Jéssica. Oi, gente. E assim, de início, eu estava resistente a falar, né? A gente fica pensando, lugar de fala, né? Hoje eu queria mais ouvir do que falar. Mas aí acabou que Nogueira Júnior falou, o Dudu falou, e acabou me instigando a falar, criei coragem. Aí eu falei, eu vou falar também, vou falar um pouco da experiência que eu tive, assim, sabe? Sobre essa questão. E eu queria tocar primeiro em 2 pontos. O primeiro, assim, eu fiquei pensando muito assim, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, né? Como que a gente, criado num mundo machista, né? A gente é condicionado a tomar atos machistas, né? E quando a gente, às vezes, chega numa determinada situação, se a gente às vezes pensa assim, se eu não falar determinadas certas coisas com o meu grupo de amigos ali do lado e tal, eles vão me condenar, né? Então, acho que foi um pouco o que a Yara falou, né? Que a gente, às vezes, por exemplo, tá você e seu grupo de amigos na rua, e aí passa uma mulher bonita, é a situação mais, infelizmente, comum de se ver. Se o cara não mexe com a menina, ele acha errado mexer com a menina, os outros amigos o condenam por isso, e às vezes, né, acaba que ele é condicionado a ter esse ato machista simplesmente porque vai ser condenado, às vezes, pelos outros colegas, né? Eu vivenciei um pouco disso. Uma vez, eu lembro que eu estava no Luce, aí eu estava conversando com a Júlia, né? Aí a Júlia me fez exatamente essa pergunta. O que faz um homem mexer com uma mulher na rua? Aí eu pensei, falei, Júlia, a última pessoa que ele pensa quando ele mexe com uma mulher na rua a última pessoa que ele está pensando é na mulher, né? E aí, pensando nisso, eu estava tendo uma discussão com um amigo meu esses dias, há uns 2 dias atrás, justamente sobre como que os homens precisam discutir sobre o machismo, né?
Mas, lógico, antes de discutir sobre o machismo, nós temos que aprender a ouvir as mulheres. Né? A gente não tem costume de ouvir as mulheres. Assim, seja na nossa casa, seja nos bares, a gente tem que aprender a ouvir as mulheres. E também temos que aprender a discutir sobre o machismo. É muito comum a gente ter grupos de WhatsApp, rola várias piadinhas, assim já foi falado, né, sobre esse momento de pandemia, rola várias piadinhas sobre questão do machismo. Agora eu estou em casa, estou tendo que ajudar minha esposa. Aí as piadinhas, rola 200 mensagens. Aí quando chega o assunto sobre machismo, quando alguém chega no grupo e entra com o assunto sobre machismo, rola, sei lá, 3 mensagens. 3 mensagens, né? E, tipo, a discussão não rende. Aí fica aquela coisa assim, você fica pensando, ou eu falo, sou o chato da galera, ou eu não falo e deixo isso passar, deixo milhares de mulheres passarem por isso. Não sei isso. Então, eram esses 2 pontos que eu queria tocar, né? Como que, às vezes, a gente criado, nós homens, né? Criados nessa sociedade machista, às vezes a gente é condicionado a agir com atos machistas. E para sair disso, primeiro nós temos que ouvir as mulheres e temos que discutir sobre o machismo, seja no grupo do WhatsApp, seja na mesa do bar, né? Sim. Seja na família, temos que discutir, né? Vou passar. Você fechou, Rogério? Fechei. Tá, então aí agora sou eu, então já vou emendando aqui na sequência, né, gente? É porque a gente vai falando, vai provocando, aí toda hora, né, vem uma questão que surge na cabeça. Primeiro, coisa que eu quero falar que me chama a atenção, porque eu acho que em alguma hora já passou aqui. Mas é isso. Os homens que vêm discutir isso já são homens que têm uma consciência sobre a questão. E a gente percebe isso, acho que quase em todas as discussões, né? Quando a gente viveu isso, quando a gente estava no último Cineluz, que a gente falava da questão do racismo, né? Então, assim, quanto que determinados temas são difíceis e como que as pessoas, às vezes, preferem, inclusive, silenciar. E nessa hora posta que nós vamos falar da mulher, é o que está posto aí. Quem chega para conversar, na grande maioria das vezes, já tem uma certa consciência desse assunto, já tem um outro posicionamento. E é claro que, inclusive, se reconhece nesse contexto de formação, que nem todo mundo tem a felicidade de ter algumas mães e pais, igual, né, vocês tiveram aí, Dudu, o Nogueira, que possibilita essa criação diferenciada, diferenciada no sentido de mais igualitária, né, de não separar tanto o que é da ordem do homem, do que é da ordem da mulher, e pensar na ordem de um sujeito, na construção de um sujeito que precisa ser independente, que precisa dar conta desse universo no mundo e fazer-se assim, sem essa construção de gênero, né, isso faz parte do gênero feminino, isso faz parte do outro gênero, não importa. Então, é assim, e pensando nisso, eu fico me questionando, que foi uma mesma questão que apareceu na semana passada, o que a gente, né, que já tem alguma medida essa consciência, que a gente está aqui lutando, refletindo, né, colocando inclusive as nossas fragilidades ou as nossas forças dentro de um grupo de discussão, o que a gente consegue fazer enquanto ação individual, que a gente consegue promover essa melhoria social? E o que cada um de nós, enquanto nossas ações, a gente pode fazer? Né, a Yara levantou uma questão agora que para mim é muito séria, que é, em alguma medida, desse impedimento, claro que não é um impedimento direto, mas é um impedimento da gente falar isso dentro das salas de aula, né? Claro que quando a gente está dentro da nossa sala de aula, a gente consegue fechar a porta aqui, a gente consegue discutir escorregando aqui, escorregando lá, mas existe toda uma pressão, existe toda uma repressão para que isso seja eliminado das conversas, para que isso não seja tema,
para que isso a gente não debata. Por quê? Porque aí a gente continua reforçando esse lugar da mulher, que o governo entende dessa mulher que é submissa, dessa mulher que não tem que estudar, dessa mulher que tem que estar aí, como já foi dito aqui, a serviço, né? Mas a serviço de quem, né? A serviço que de uma sociedade machista, de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade que vai ficar perpetuando essas hierarquias, essas diferenças, no qual posiciona que um vai estar num lugar privilegiado e o outro no lugar de sem acesso, né? Então, eu fico assim, né, como é que essas ações, né, e fico feliz de conseguir perceber que, é claro, sempre vão existir resistências, sempre vão existir pessoas que vão estar aqui, como a gente, lutando e buscando, o que a gente faz com isso tudo, né, quais são essas estratégias, que eu acho que talvez a gente não tenha receita para isso, mas o fato da gente estar aqui discutindo, o fato da gente estar aqui colocando a cara a tapa, a gente está também pensando coletivamente em formas, a gente está aqui pensando coletivamente como que a gente pode agir nessa sociedade para tentar mitigar um pouco essas diferenças, né, porque as pesquisas apontam, tudo vem apontando, a ciência mostra, né, a Cláudia já colocou aqui, e fica claro, né, essa pesquisa do brasileiro, né, do lazer do Brasil, aponta muito claramente que para as mulheres, né, dentro da pesquisa, em primeiro plano está o trabalho, depois vem a família, e se sobrar um tempo é o lazer, e esse lazer é para descanso, porque já foi tanta coisa exigida que a única coisa que ela quer é dar uma respirada, né? Então, assim, até quando, né, eu acho que esse também é o tema da nossa discussão hoje, até quando a gente vai permitir que os nossos desejos, que as nossas intenções, que os nossos quereres sejam abafados por toda essa lógica estruturante, machista, e que coloca a mulher nesse lugar de ter que cuidar, né? E aí eu fico tão impressionada que eu volto a dizer, naquela pesquisa que eu tinha comentado com vocês sobre a questão da disparidade do gênero na ciência, né? Um outro dado que essa pesquisa aponta é que nesse período da pandemia, né, depois que começou a pandemia, a queda, né, com relação aos impactos, nas pesquisas ligadas ao Covid, né, nas pesquisas diretamente ligadas aos Covid, essa produção, ela hoje chega a ser uma produção de um artigo a cada 6 horas, nós estamos falando em questão mundial, tá? Então, a cada 6 horas, um novo artigo ligado à pandemia é publicado. E aí, tem uma queda de 52%, não, peraí, deixa eu ver que eu anotei esse dado aqui, eu estou olhando o outro aqui, e que essa queda foi de uma redução de 35,9% de dezembro para abril, das mulheres publicando. Então, assim, é um número altíssimo, você pensar que é praticamente 36% de queda de mulheres publicando sobre Covid, ou seja, as coisas continuam acontecendo, as produções estão aumentando, mas a dificuldade de conseguir coadunar todas as funções, todas as obrigações, ou tudo aquilo que a gente se impõe, é muito grande. E outro dado que eu achei muito interessante não no sentido de ser bom, tá, gente? É interessante de chamar a atenção, é que mostra que na academia, né, na questão da pós-graduação, 52% das mulheres com filhos não conseguiram concluir suas pesquisas. E no universo masculino, isso agora, a partir do período pandêmico. E na questão do masculino também teve uma queda, claro, a coisa não é assim, né? Então, mas a queda no número do masculino é 38%, ou seja, 52% das mulheres não conseguiram concluir, e 38% dos homens não concluíram, e essa pesquisa atingiu 2.000 acadêmicos. Então, a gente vê que a questão, ela é estruturante mesmo, ela está posta aí, a gente precisa arrumar jeito de ir revertendo isso, né, e para mim, a gente volta no mesmo esquema da questão
do racismo, que também é estruturante, ela tem que passar pela educação. A gente tem que conseguir continuar levando essa discussão para dentro das escolas, a gente tem que continuar conseguindo discutir isso com os nossos pares, no nosso meio, para que cada vez mais a gente consiga, com um passo de formiguinha, né, a gente sensibilizando as pessoas, porque a gente sabe que é muito forte socialmente, que mesmo muitas pessoas que não tenham essa perspectiva machista, às vezes também criam seus filhos com essa lógica. Então, porque é muito pesado, é muito forte, né? Então, era só trazendo mais esses dados aí para a gente continuar na discussão. E aí eu já vou passar, né, Cris? Que aí eu já estou aqui falando, aí como eu vi ali, eu já estou passando para a Júlia a palavra. Vai lá, Julinha. Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, eu fico provocada por todo mundo aí uma hora a gente pensa em falar uma coisa, outra hora a gente pensa em falar outra. Eu achei muito legal o que você disse, Denise. Realmente, né, essa questão da pesquisa, a gente vê que tem uma diferença entre os homens e as mulheres, e é muito ligada à questão do cuidado e a questão da construção de gênero. A gente é realmente feita para cuidar. Quando a Simone de Beauvoir fala do segundo sexo, né, a gente realmente coloca nesse lugar em que o primeiro sexo é o homem, e é tudo para o homem, e a mulher fica muito ao lado. Uma das coisas que eu pensei em falar, até que essa semana, não sei se vocês viram, mas estava rolando nas redes sociais uma discussão sobre um perfil de um Instagramer aí, um tal de Daniel Bilzerian, que ele posta umas fotos dele mesmo, sempre cercado de mulheres nuas, com corpos esculturais, né, o padrão perfeito ali, e todas nuas, todas em voltas dele, e o que marca muito nessas fotos é que nenhuma dessas mulheres parece ter... A foto coloca elas como um adorno, né? Elas são quase um bibelô ali, existe ele no meio e as mulheres em volta adornando a foto. Bem objetificado, né? Fica uma questão da objetificação naquilo clara, que ele ainda propaga como um estilo de vida, como algo, assim, do jeito dele. Tinha até uma foto que era uma mulher agachada, assim, e ele estava comendo nas costas dela, e aí a legenda era Feliz Dia das Mulheres. Enfim, aí muitas mulheres postaram, questionando esse homem, né, como que... Porque eu entrei nesse perfil, gente, eu fiquei chocada. Vários amigos, pessoas próximas seguindo esse cara. Eu falei assim, meu Deus. E várias amigas minhas falaram mesmo. Elas entraram no perfil e ficaram chocadas. E a gente começou a questionar, assim, como assim? Que visão vocês têm da mulher para ter coragem de seguir um cara desse? Vocês admiram esse cara? O que é isso? E muitas respostas que eu tive dos homens foi tipo assim, mas a menina pode postar a foto dela nua e o cara não pode postar a foto com as mulheres, assim. A parte a hipersexualização que existe nas redes sociais, quando uma mulher coloca ela não tá só colocando ela, muitas vezes ela tá colocando o que ela quer, ou tem uma questão de liberdade também por trás. Mas um homem desse, com certeza, tem mais uma relação com o objeto do que com a mulher ali mesmo. Então, eu acho que é uma discussão que ainda existe muito, né? Que a gente ainda fica, assim, de por que existe essa objetificação e como que as pessoas ainda chegam, né? Elas não conseguem ver como que eles estão colocando a mulher nesse papel. E pensando no feminicídio, eu acho que essa questão de olhar a mulher como objeto está totalmente ligada ao feminicídio, gente, porque se ela é um objeto dela, é um objeto dele. Inclusive, esse homem, eu fui fazer umas pesquisas mais aprofundadas, ele controla o peso das mulheres que estão com ele controla a alimentação, controla tudo, ele tem alguns vazamentos de agressão contra a mulher, ou seja... Quando a pessoa coloca a mulher no papel de objeto, também tem uma relação com ver, né, essa mulher como um pedaço ali, que pode fazer o que quiser com ela.
Enfim, era só uma provocação que eu fiquei discutindo muito essa semana com amigos e amigas e lembrei aqui agora com a fala de vocês. Obrigada, Júlia. Bom, a gente tinha colocado no chat, né, a possibilidade de mais inscrições durante a sua fala, Júlia, e a Marcina se inscreveu. Pergunto, tem mais alguém que depois da Marcina gostaria de fazer algum comentário? Então, vai lá, Marcina. Eu vi uma questão para mim ali, eu não lembro agora quem foi, que aí eu respondo rapidinho depois da Marcina. Tá bem. Vamos lá, Marcina. Então, gente, nossa, hoje, especialmente, estou bastante cansada. E aí, vendo e ouvindo, né, participando, ficou realmente emocionada com tudo, pela particularidade, né, da vida, desse período, de como que os nossos dias de trabalho estão oscilando, né, em função dessas multifunções aí. Mas não poderia deixar de tecer algum comentário. Eu queria fazer um apanhado aqui, quando a Cris inicia lá o seu diálogo, bem no início da reunião, falando sobre certa permissividade e também sobre a corresponsabilidade nossa como mulheres de enfrentamento, né, dessa situação e de como nós também somos origem, de certa forma, né, a partir do que Yara depois vem comentar, desse mito fundador, né, dessa sociedade estruturante. E a Marilena Chauí tem um livro muito interessante a respeito, super pequenininho, que ela tece uma crítica, né, sobre, o livro se chama O Mito Fundador e Sociedade Autoritária, e ela vai falar sobre essas concepções teológico-políticas, né, que seria o que a Yara também falou sobre essas funções dadas a esses corpos. Então, isso dá uma balançada, principalmente quando a gente ouve os depoimentos aí, né, da Patrícia, do Dudu, sobre a questão estruturante também, sobre o poder que a família tem em relação a essas questões. Aí Denise vem colocando sobre a questão da educação, né, agora no finalzinho, tão crucial e tão importante nos dias de hoje para a gente poder pensar juntos em relação a essa permissividade, a esse controle, né, que aí a Júlia no final vem falar a respeito. Bom, mas o que eu queria realmente comentar, isso tudo foi pontuando e foi aflorando, né, essa questão que remete muito a uma questão de aceitabilidade, né? Cabe a nós também, homens, mulheres, verdes, né? Cabe a nós aceitar ou não aquilo que nos é imposto. E, de certa maneira, não deixar que se naturalize como uma realidade opressora. Né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso. Acho que a educação é um caminho super, né, atuante e que a gente pode absorver, de certa forma, todas as nossas narrativas, né, as nossas novas narrativas, porque, como a Yara bem pontuou, a gente percebe que é uma metanarrativa que nos é imposta, né, onde a sociedade se estrutura e que, ao mesmo tempo, nós precisamos aceitar essa realidade ou não. E o que a gente tem de instrumento hoje que pode também nos levar a um outro caminho de aceitabilidade, né? De aceitação de condições, de papéis, né? De se naturalizar ou não essa realidade. Então, a gente tem um papel realmente fundamental. Estou super de acordo aí, né? Com a provocação que a Cris fez lá no início, e que a gente veio conversando aí sobre esses elementos externos também, teológico-políticos, né? A própria comparação, Maria e Eva. Então, isso nos remete a um contexto bíblico que é fundante, né, na sociedade também. A gente não pode esquecer disso.
Mas obrigada, hoje é hoje. Vamos lá, Cláudia. Eu acho que só comentando um pouquinho o que a Marcina falou, cabe a nós, mas a maioria de nós não tem ferramentas, não tem elementos, não tem condições de enfrentar isso ainda na sociedade. Então, eu acho que sim, cabe a nós tentarmos construir uma sociedade diferente, chamar atenção para esses aspectos. Esses dias eu estava ouvindo um sobrinho meu de 8 anos escutando uma música que dizia: ela é toda minha, ela é toda perfeitinha. Aí eu falei: ei, Gabriel, será que alguém é todo de outra pessoa? Aí ele ficou me olhando, depois ele parou de cantar a música, aí eu falei: ué, você não gosta mais daquela música? Ele falou: não, tu é que não gosta dela, né, Dinda? Mas assim, são coisas que estão aí no dia a dia e que vão construindo isso de uma maneira muito, muito forte na vida das pessoas, e essa naturalização que a gente fala, e é muito difícil romper, que nem a gente falou ali em relação ao feminicídio. Eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, no governo Dilma, e a maior dificuldade que a gente tinha era que as pessoas aceitassem que existe o feminicídio, porque a polícia, ela só queria registrar homicídio. Aceitar que existe um homicídio qualificado como feminicídio, que é nos casos em que a mulher sofreu aquela violência pelo fato de ser mulher e não por estar sendo um assalto, por exemplo, eles não aceitavam. Então, assim, foi um trabalho muito grande de educação na segurança pública, e até hoje é assim, tem muita resistência, tanto que de vez em quando a gente ouve se estão discutindo se foi feminicídio ou se foi homicídio, porque, de fato, isso ainda é muito presente. Mas a Aninha tinha feito uma pergunta com relação às mulheres machistas. Isso aparece muito, assim, principalmente quando a gente fala com o movimento feminista. Elas são as feias, as que não gostam de homem, as que não se depilam, né, as próprias mulheres, as mal-amadas, mal-comidas, né, e por aí vai. Então, de fato, é muito presente isso, e agora, com a Damares lá reforçando do jeito que reforça isso o tempo todo, fica muito difícil para quem é feminista assumida, é muito difícil, são as chatas. Eu trabalhei em ministério no desenvolvimento agrário também, e a gente tinha uma diretoria de mulher para as mulheres rurais, aí os homens das secretarias da agricultura familiar dizem assim: lá vem as chatas, porque ficam lá o tempo todo, e as mulheres, aí assim, as chatas, por aí vai, mas quando vem das mulheres é muito mais difícil de aceitar mesmo, porque de fato, mas acontece muito isso, principalmente com as mulheres dos movimentos feministas, né, que são muito criticadas em relação a isso. Tem uma tese, deixa eu só rapidinho aqui, que é da PUC, agora meu mouse não quer funcionar. Depois eu posso mandar e vocês compartilham no grupo. Elas falam Lugar de Mulher, uma cartografia da construção discursiva da liberdade nas revistas femininas. E aí ela faz uma análise da Marie Claire, da Cláudia e de uma outra revista, como essas revistas colocam o lugar da mulher, que elas são revistas mais destinadas à classe média alta, e aí ela vai percebendo isso e trazendo como isso é forte, assim, que a mulher de sucesso é a mulher que dá conta da casa e do trabalho. Ela tem sucesso na carreira, mas ela, inclusive, tem umas matérias lá que falam de uma campanha que tem agora do Volta ao Lar, né, que é aquela história do resgate ao seu feminino, como você pode se tornar mais feminina, mais mulher, e aí as mulheres abrindo mão da carreira para voltar a criar seus filhos. Tem uma linha de pensamento que vem andando por aí. E aí acaba reproduzindo essa questão, né? Reforça o machismo pelas próprias mulheres. Muito pertinente, Cláudia. Você terminou? Terminei, gente. Obrigada pela oportunidade de discutir, foi ótimo ouvir vocês. Muito bom, Cláudia. Bom, o que a Cláudia começou essa fala trazendo letra de música, né, Cláudia? E agora que a gente vai finalizar, eu também vou relembrar aqui algumas letras de música, porque nos nossos momentos de lazer, isso é algo que a gente também muitas vezes aprecia fazer, né? Ouvir, cantar as músicas, dançar embaladas, as letras e as melodias que a gente tem, né?
mas como que muitas das músicas, e são músicas nacionais, como elas também trazem todas as questões ligadas ao machismo, ao feminicídio, às desigualdades, seja no lazer, seja na vida de uma forma geral e tantas outras, né? Então, quem é das gerações anteriores, como eu, deve se lembrar do Sidney Magal, e quem é das jovens gerações já deve ter participado de uma festa brega, onde já foi tocada aquela música, se te agarro com o outro, eu te mato. Te mando algumas flores e depois escapo, né? Numa sociedade tão machista que aceita plenamente que a traição, que é colocada assim, as relações paralelas sejam normais para os homens, mas a mulher, de forma alguma, né, pode se envolver com isso. Bezerra da Silva, a música Piranha. Eu só sei que a mulher que engana o homem merece ser presa na colônia, orelha cortada, cabeça raspada, carregando pedra para passar vergonha, ainda nessa mesma direção. Uma outra mais atual, né, do Henrique Juliano, Vidinha de Balada. Desculpa a visita, eu só vim te falar, tô afim de você. E se não tiver, você vai ter que ficar. Vai namorar comigo, sim. E se reclamar, você vai casar também. Né? Acho que todo mundo já ouviu essa música, onde a gente vê claramente que o desejo e a vontade masculinos têm que prevalecer. Né? E a mulher, nesse caso, é só um objeto. Do Camisa de Vênus, Silvia. Todo homem que sabe o que quer, pega o pau para bater na mulher. Que homem é nesse, hein? É o Tchan, que também já fez tanto sucesso, né? Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima e mete embaixo. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Né? Também, mais uma vez, colocando aí. E tem várias, assim são várias músicas, várias letras, e que sempre colocando a mulher nesse sentido. E uma coisa que jamais é aceitável, nesse caso aqui das letras que eu trouxe, várias outras que eu fiz uma lista aqui, é como a gente vê que dentro dessa sociedade machista que a gente tem, tudo é possível, tudo justifica os ânimos exaltados e até a defesa da honra. Mas essa defesa da honra, no caso, seria do homem, né, que é desonrado caso a sua, e aí estou colocando com esse adjetivo possessivo mesmo, caso a sua mulher acabe tendo uma relação paralela ou fazendo uma outra escolha, porque muitas vezes ele também não aceita o término de uma relação e culmina no que a gente sabe que é, sim, feminicídio, porque a motivação é plenamente essa. E é muito triste a gente pensar, né, eu que moro aqui em Belo Horizonte, próximo da Lagoa da Pampulha, que tem alguns, na orla da lagoa, alguns lugares que são mais isolados, né, o grande medo de uma mulher que está lá fazendo a sua caminhada, a sua corrida, se ela estiver sozinha, é justamente o medo de não ser, não só assaltada, mas de não ser violentada, né, ao ponto de nós não podermos nem amarrar um rabo de cavalo, um cabelo, porque isso também é considerado um chamarisco, é fácil de nos agarrar pelo cabelo quando ele está preso. Né? Então, é essa sociedade que a gente vive, é essa sociedade que a gente precisa urgentemente mudar e transformar, buscando superar essas desigualdades que estão aí presentes no dia a dia de todos nós. Denise agora vai finalizar a nossa conversa. Vamos lá, Denise, bola agora com você e vamos para frente. Muito obrigada a todos aí pelas contribuições que foram mais uma vez excelentes. Então, pessoal, o que eu tenho a fazer aqui é agradecer demais a participação de todo mundo, agradecer demais a Cláudia por ter aceito esse convite para vir aqui dividir com a gente a experiência que ela tem, essa larga experiência que ela tem nesse universo
né, dos estudos com mulheres, da pesquisa que ela está fazendo, de tantas outras pesquisas que ela precisou ler, estudar, né, e sempre buscando e provocando, né, todo mundo aí a se colocar, né, seja como desabafo, seja como estudo mesmo. Essa nossa proposta é exatamente essa, né, de que todo mundo possa falar dos seus sentimentos e a gente vai construindo, né, buscando construir caminhos, né, para uma sociedade mais justa, que a gente consiga trazer temas interessantes, temas atuais, e nesse sentido, eu não posso deixar de destacar aqui que está todo mundo muito cansado, né, nós estamos chegando aí num final de período, que ninguém sabe se é final de período, se é meio de período, ou se o período está começando, né, nós estamos aí naquela situação, peraí, eu estou começando o semestre ou estou terminando, né, estou no meio, mas o fato é que esse mundo virtual que a gente está submetido tem deixado a gente muito exaustos, né, e então, com essa questão, e a gente consegue perceber, inclusive hoje, né, foi uma discussão muito forte, muito boa, mas a gente vê que a gente também está tendo uma diminuição. Por quê? Porque está todo mundo com muitos compromissos, todo mundo muito cansado, né, então quem vem para cá, vem naquela, eu preciso ir, porque ali também eu me revigoro, porque também ali eu vou discutir temas que me interessam, mas a gente sabe o quanto que está ficando pesado para todo mundo. Então, por isso, eu vou já comunicar a todo mundo que nós estamos dando uma pausa. O Cineluz também vai tirar um tempo de descanso, né, nós vamos entrar aí num período que eu não sei se a gente pode falar em férias, mas se a gente pode falar um período de reestruturação para novas provocações, né, então todo mundo dá uma descansada de tanta provocação que a gente teve aí ao longo dessa pandemia, né, foram 7 encontros que nós tivemos, 7 encontros com temas bastante, na minha avaliação, bastante interessantes, bastante atuais, e que aí a gente provocou demais todo um grupo que se mobiliza para vir aqui discutir, né, então agradeço demais, mais uma vez, a todo mundo que está junto com a gente aí nesse processo. Desejo bom descanso, boa recuperação de energia, e voltaremos, com certeza, 13 de agosto, né? 13 de agosto, estamos de volta com Cineluce 2, ou segunda parte. A gente ainda não pensou no que vai ser, mas vai ser por aí. Então, gente, valeu, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar com a gente dividindo essas lutas. É isso aí, pessoal. Valeu, se cuidem muito. Muito obrigada por todas as contribuições e pela presença virtual. Beijos. Chefe, boas férias para você. Vou te perguntar. Obrigada. Não esquecer de mim. Descansa, Cris. Você precisa e merece. Isso aí. Ela vai morrer de saudade, a gente vai perturbar ela. Ai, gente. Ô, Dudu, deixa ela se gastar também. Até a próxima. Perturbar ela e Denise, para não esquecer da gente. Dia 30 de julho tem a defesa de tese da Juliara. Ah, é verdade. Tá bom? Nós nos vemos por lá. Vai ser muito legal. Não, você não vai viajar, vai ficar em casa, eu vou passar lá na sua casa, você vai ver. Eu não, você vai trazer o coronavírus aqui, obrigada. Quero não. Fica só na cobertura, só fica lá em cima na piscina, lá na jacuzzi. E aí ele fica espalhado. Eita, solzinho professor universitário não trabalha mesmo, né? Tá só de tranquilidade. Eu não sei, trabalha da aula, né? Não trabalha não, só da aula. É verdade. Ô, Cris, o notebook chegou. Uhul! Bom